viemos até aqui o LICA, na Universidade Federal de Pernambuco, falar com o professor aqui, Sérgio Crovella, um italiano que é quase brasileiro, né, Sérgio? Quase, quase. E lá um ano vou pedir a nacionalidade, viu? O passaporte. Pronto, esse é um italiano bom. Crovella, agora vamos falar um pouquinho sobre células-tronco. Como começou os estudos com as células? A história das células-tronco é uma história que começa nos anos 60, quando ninguém ainda falava de células com tronco, mas quando foram descobertas células nervosas que tinham a capacidade regenerativa. De lá começou toda uma série de estudos para tentar achar no nosso organismo quais eram as células com capacidade, digamos, multipotente, polipotente, ou seja, de se diferenciar em qualquer outro tipo de célula. A história é uma história que vem de longe. Nos anos 90, eu sou italiano, me desculpa se falo um pouco das descobertas italianas que foram pioneiras. Tem um professor lá na Itália que se chama Claudio Bordignon. Ele foi o primeiro no mundo que fez uma terapia gênica usando células estaminais para resolver um problema de imunodeficiência grave. Foi o primeiro sucesso, e infelizmente quase o único sucesso, de uso de células estaminais junto com a terapia gênica, a transferência de alguns genes bons que pegam a vaga de genes ruins, usando células estaminais em crianças com uma imunodeficiência grave. E a partir dos anos 90, o conceito de célula-tronco pegou força e em todos os estados no mundo começaram vários tipos de pesquisa. A história das células-tronco é feita agora no ser humano com células-troncos adultas. Nós temos no nosso corpo, circulantes, preparadas, um monte de células-troncos pluripotentes, cada uma delas na pele nós tem a capacidade in vitro de ser transformada em qualquer outro tipo de célula. Pronto, a nova fronteira das células-tronco, os investimentos de dinheiro sérios na fofoca são em células-troncos adultas. Uma fonte importante de células-tronco, descoberta dos anos 80, é o cordão embrional das crianças. Existem bancas de cordões umbilicais, que são uma fonte preciosa de células-troncos. Nós temos no nosso próprio corpo várias fontes importantes de células-tronco e não precisamos pensar no embrião. O embrião foi o que chamou a atenção dos mídias, o que fomentou discussões sem um fim prático pelo bem da gente. A célula-tronco no corpo humano funciona de uma forma extremamente simples. Faço um exemplo muito simples para tentar explicar de uma forma compreensível, sem usar palavras grandes, porque o secreto de ser um bom cientista é que todo mundo deve entender o que a gente está falando, não é outra língua, viu? Vamos pensar no crescimento da epidermide, viu? Pronto, da pele. Nós temos várias camadas de células, cada camada tem uma sua própria tarefa, cada camada faz seu próprio trabalho. Tem as células que ficam em contato com o exterior, que são células sem núcleo, são células de barreira extremamente queratinizadas, que elas desenvolvem o trabalho de barreira. Perto do começo da epidermide, tem duas camadas que se chamam camadas mitóticas, ou seja, são células que se reproduzem à vontade, viu? Nós podemos já usar essas células como potenciais células
troncos, ou seja, são células em ativa divisão que podem ser, no laboratório, reprogramadas para tornar-se pluripotente, ou seja, uma célula com capacidade de se diferenciar em um outro tipo celular de um outro tecido. Célula de origem epitelial da pele, que pode ser reprogramada para ser uma célula muscular. Isso é digamos, o que chamou interesse grande, reprogramação, é a palavra mágica, chamou interesse grande dos pesquisadores. Agora, cada vez que nós ficamos feridos, por exemplo, tem células de reparações que vêm e ajudam a reparar nossas feridas. São potencialmente células troncos que podem ser precursores. Você pega no laboratório, reprograma para que essas células tornem-se totipotentes. No cordão umbilical também temos uma fonte importante, mas basicamente o mecanismo é reprogramação celular em uma célula que não tem uma tarefa específica e que pode se diferenciar em qualquer outro tipo celular. Tem muitos estudos hoje em dia aí com ratinhos, né, aquela história toda. E qual é a grande dificuldade de se chegar até que essas células também sirvam para o ser humano? Agora, nos ratinhos parece tudo fácil, porque rato é rato, bicho é bicho, né? E é um animal de laboratório, de experimento, etc. E tudo bem, o que é verdadeiro no rato deu ideias promissoras pelo homem. Mas, até agora, a reprogramação das células humanas e o inserimento de células humanas num tecido, exemplo, infarto cardíaco, tinha um pensamento positivo sobre o uso de células estaminais para substituir o tecido cicatricial do infarto com tecido muscular, ou seja, dar a possibilidade ao coração, de novo, de pulsar de uma forma correta. Mas estamos ainda longe, porque para quanto seja ótima a reprogramação, cada célula de nosso tecido é altamente diferenciada. Esse tipo de alta diferenciação é por enquanto difícil para reproduzir em laboratório. Outra coisa, ninguém fala de riscos de células troncos. As células troncos são usadas muito, transplante de medula para leucémias, para doenças autoimunes, é como se for um tratamento quase tronco, quase estaminal, viu? Por quê? Porque você reinjecta células novas, frescas, para restabelecer um procedimento celular que era quebrado. Agora, são descritos na literatura, in vitro, casos de células tronco que tornam-se células tumorais, ou seja, a barreira entre tronco e tumoral é o seguinte: ambas são células de inativa divisão, células que se dividem muito, que têm uma capacidade invasiva importante. Só que célula tronco é pelo bem, para substituir células que não existem mais. Uma célula tronco tem risco, depois de mutação, de tornar-se célula tumoral. Isso é a alerta que os pesquisadores têm, é o cuidado que eles têm quando manipulam células tronco, e o medo talvez que se tem. Será que a célula tronco sozinha não pode tornar-se, depois de um certo tempo, célula tumoral, inserir novas mutações no genoma? É por isso eu estou tentando fazer o advogado do diabo, viu? Que a gente tem que fazer quando pesquisa sobre esses assuntos importantes, ou seja, será que uma simples reprogramação de uma célula é suficiente para que essa célula se transforme em uma célula do tecido que a gente quer? E tem muita gente, que a gente vê aqui no Brasil, que juntam dinheiro, fazem o maior sacrifício e vão tentar fazer um tratamento de célula-tronco lá na China, né? O que é que você acha disso?
Eu acho isso muito ruim. Primeiro porque o Brasil está investindo muito dinheiro na pesquisa sobre células-tronco. Isso significa não acreditar nos esforços feitos pelo nosso país para tentar ajudar, na verdade, os pacientes. Falta de confiança na pesquisa do nosso país, que é avançada, viu? Tem grupos no sul do país que são top de linha, viu? Outra coisa, na China, assim como outros países muito agressivos desse ponto de vista, os tratamentos com células-tronco, eu não digo que são feitos mal, mas são feitos para empresas particulares. Qual é o interesse de uma empresa particular? A grana. Tem gente doente que já está sofrendo de uma doença, que faz o que eu chamo viagem da falsa esperança. Lá são feitos vários tipos de terapia, não tem nenhuma lei que regulamenta, ou poucas leis, não, nenhuma não, porque falar mal da China, não quero fazer isso, mas as leis são diferentes, tem um grau de liberdade bem maior, tem empresas particulares que estão fazendo isso, e até agora, apesar de ter grande publicidade no internet, eu vi, não só da China, tem na Suíça, tem em vários lugares, esse tipo de tratamento nunca trouxe resultados bons, publicados em revistas internacionais, revisados pelos maiores revisores no mundo, o que eu acho seja um trabalho sério e bem feito. Eu digo pelas famílias que estão tentando juntar o dinheiro, que é uma viagem da falsa esperança, que está indo se colocar nas mãos de profissionais que, para o máximo que possa ser, tem o mesmo nível que tem aqui no Brasil. Estamos em uma fase muito precoce, estamos em uma fase 1, chamamos de estudo. É muito cedo para falar de sucesso, é muito cedo para tentar dar já uma esperança concreta pelo povo doente, viu? Estamos na luta, mas ainda longe, viu, de dizer, ok, meu amigo, conta sobre mim que eu vou te resolver de lá 1 ano, 2 anos o problema, viu? Jornalista, o mídia, sempre, justamente, o trabalho dele pergunta, em quanto tempo temos já cura? Eu disse, não tenho a bola de cristal, a gente pode só trabalhar de uma forma séria e pesada e fazer os 150% para correr atrás do problema e tentar resolver. Mas a gente gosta de dizer que, pelo menos eu, quando temos um resultado reproduzível e para todos, eu repito, para todos, o gol é feito. E a gente pode, com um sorriso, dar a notícia verdadeira pelos pacientes, viu?